Alô, meus amigos hoteleiros, é com muita satisfação que hoje eu inicio o podcast Café com Sindicato, fazendo um convite bem especial para todos vocês. Segunda-feira, dia 15 de julho, a partir das 11 horas, nós teremos a Assembleia Geral Extraordinária de deliberação da colônia de férias, a tão sonhada colônia de férias. Vai ser dia 15, com primeira chamada às 11 horas, segunda chamada às 11h30, lá no Clube da Hotelaria, na Santa Maria da Codipe. Então, ficamos muito felizes com a presença de todos vocês para a gente bater um papo sobre esse grande sonho da nossa colônia de férias. E hoje eu tenho aqui comigo, para bater um papo aqui no estúdio do Café com o Sindicato, uma pessoa muito especial da hotelaria, trabalhador da hotelaria, que veio do Maranhão para bater um papo com a gente aqui. A gente vai conhecer um pouco da história dele a partir de agora. Frank Batista, meu querido, seja bem-vindo ao programa Café com o Sindicato. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Olá, pessoal, trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria de bares, restaurantes similares do nosso estado do Piauí, em especial Teresina. É com muita satisfação que a gente vem aqui dar essa entrevista. Começou com a live, que era Café com o Sindicato, hoje está já se especializando mais, ficando mais requintado aí. É o podcast Café com o Sindicato. Café com Sindicato. E aí o cafezinho de verdade, com a águazinha aqui, show de bola. E Frank, você não é daqui de Teresina, não é natural de Teresina, você é natural do Maranhão. Como é que é a tua história lá, até chegar aqui em Teresina, até chegar aqui no estado do Piauí? Como é que foi a tua história lá do Maranhão? Como é que foi a tua vinda para cá, para Teresina? Alex, a gente lembrando, a minha esposa fez um roteiro aqui do que como seria, até antes de a gente vir para cá, o lendo ali, deu vontade de chorar, porque a gente lembra lá do sertão, né? Lá A da gente tá vendo roça. ali da roça. E aí eu vim das quadrilhas juninas ali dos nossos filhos lá na escola deles, e aí a gente vem lembrando um pouco. Assim, cidade daquele tempo, a vida era muito sofrida, era mais diferente do que a gente vive hoje, né? A criança mais triste do mundo hoje, aqui em Teresina, por exemplo, ele tem pelo menos Um uma celular. lanterninha para brincar, né? É, Então, pelo menos dá o jogo da cobrinha. sim, sim. Aquele tempo lá a gente não tinha muito essas coisas, né? E a gente começou a labuta muito cedo, a gente começou a trabalhar muito cedo. Meu pai trabalhava desde cedo, que a gente sempre andou junto com meu pai, com minha mãe. Meu pai era garimpeiro e foi pro garimpo aí, passou muito tempo sem vir. Minha mãe inventou de ir pra lá, a gente foi atrás dele. Eu com fazendo 5 anos de idade, meu irmão tinha 1 ano de idade, tava. 1 ano não, 8 meses, tava engateando, a gente foi lá Não pra ficou Serra rico, Pelada não? lá. Hã? Ficou rico, não? Rapaz, ele bamburrou umas 3 vezes, mas garimpeiro quando bamburra, ele esquece logo a O mulher. que é bamburrar? Bamburrar é quando tu acerta no ouro lá, acerta Acerta uma no grande ouro. quantidade de ouro lá. Ah, Meu pai entendi. bamburrou umas 3 ou 4 vezes lá. Chegava na nossa cidade lá, que eu sou de Dom Pedro, Maranhão, né? Chegava na nossa cidade lá, ele comprava quase tudo. Aí demorava um pouco, ele quebrava de novo, voltava pro garimpo. Bamburrava de novo, aí depois rodava. Né? Aí a mãe tinha que estar atrás dele. Aí a gente foi pra lá, a gente andou muito na Serra Pelada. Ainda me lembro alguns pontos, aqueles barrancos, passou aquela matéria no Fantástico. Eu me Sim, vi lá sim. naquele tempo lá com quase 5 anos de idade. Eu ainda lembro um pouquinho dos flash. Tu estava só acompanhando ou trabalhando também? Não, nesse tempo era acompanhando. Só acompanhando. Acompanhava muito, sempre gostei de acompanhar meu pai no trabalho. Isso eu acho muito importante a criança, o jovem, o adolescente que acompanha seu pai, sua família no trabalho. E quando a gente se estabilizou lá em Dom Pedro, né, a gente morou no interior, quando o papai bamburrou da última vez, a gente foi para Dom Pedro. O papai comprou uma casa lá, a mãe começou a tomar de conta lá e a gente começou a ter uma casa. Naquele tempo ter uma casa de alvenaria era muito difícil, né? Alvenaria de tijolo, rebocado, então foi uma felicidade muito grande naquela época. E aí o papai começou a trabalhar com frigorífico. Na época era açougue, né? E aí Da eu última vez que ele comecei. bamburrou, ele voltou, já investiu já nessa área do frigorífico. Isso, aí ele começou como. Na realidade, quando ele houve essa questão que ele bamburrou, que chegou e Sim. comprou tudo lá e terminou na bebida, quebrou. Aqui em Teresina, Lá bamburrar em é se Dom lascar, Pedro. lá é conquistar, né? É. Aqui quando o cara se bamburrou, é se lascou, mas lá é Não, diferente, né? bamburrou é porque ele tá Deu certo. bem na fita. E aí ele já quebrado já, a mamãe disse, não volte mais pro garimpo, a gente já tem 3 filhos. E eu acho que é importante a gente começar 4 filhos, né? Que a mamãe teve um que ela achava que não tinha filho, pegou um para criar. E aí adotou um, que era o Fred, já é falecido. Aí veio minha irmã, já veio gêmeos. Veio mais eu, mais meu irmão. Então né, tinha 4 filhos. E aí a gente, não, vamos ficar por aqui. E aí eles montaram o frigorífico, o açougue, né? E aí eu comecei, com 8 anos de idade, já acompanhava meu pai. Naquela época não tinha serra elétrica, era Na o facão seco. mesmo. Era o machado. Tinha um cepo, você pegava um pé de manga, cortava, e Sei. tipo, um pé de manga dava vários cepos na altura de mais ou menos 60 centímetros. Era lá onde cortava o osso, quebrava o osso. E aí o papai sempre gostou de inovação e na época saiu a surgir a serra elétrica, que só tinha nas capitais, nos grandes frigoríficos. O papai comprou uma serrinha, um arco de serra,
e a nossa carne era serrada Mas quem fazia esse serviço era Aí era ele meu contigo, pai me ensinando. te ensinando. Eu já com 8, 9 anos de idade, ele já acompanhava ele. Nunca me esqueço quando a gente ia comprar gado no interior, que a cidade, Dom Pedro já era cidade, né? Sim. A gente ia comprar gado no interior, minha mãe não deixava eu ir porque eu era criança, tinha que estudar no dia seguinte. E aí quando chegava o caminhão gaiola lá em casa, que era o caminhão gaiola, aquele que transporta os bois em Sim, pé. sei qual é. Aí quando a gente ia para comprar o gado, o caminhão parava lá em casa, o papai ia tomar um café, 2 horas da manhã, 1h30, pra gente chegar de manhãzinha cedo lá, pegar o gado já na hora de Mas dos tirar o filhos leite. ele pegou para Cristo só tu mesmo. É o que andava mais. É o que andava mais, né? Porque eu fazia era gostar mesmo. Ah, Aí a entendi. mamãe não deixava, o papai queria. Aí eu pegava, enquanto eles tomavam o café ali, entrava pra dentro de casa, eu subia o caminhão e me escondia debaixo das cordas. Aí eu ia no frio danado, com uns 30, 35 quilômetros eles paravam pra tomar um café, aí era quando eu aparecia, pai. Aí ele já me botava, eu vou te deixar em casa e tal, terminava que a gente seguia, então eu sempre segui meu pai, desde 8 anos, fazendo 9 anos de idade, que eu sempre trabalhei junto com ele no frigorífico. Depois ele teve problema financeiro lá, teve que voltar ao garimpo de novo. Dessa vez não foi mais Serra Pelada. Ele foi pro Suriname, Guiana Francesa, que já é aqui na... É Brasil, não? não, Fora é do Brasil. na Guiana Francesa, que fica Assim. ali no... tem o Suriname e Guiana Francesa. Fica ali no Iapoque, a cidade que divide Sim, sim. o Brasil, a Guiana Francesa, ali no Iapoque. Então tem aquela música lá do Iapoque, o Chuí, ao né? Chuí, Então lá do Iapoque, ele era bem onde ele ficava, ele passou 1 ano e meio lá. Aí foi quando a gente abriu o comércio da mamãe. A gente Mas dessa vez que ele trabalhou com ela. foi com ele ou ele foi só? Não, ele foi só. Foi só. Ele foi só, infelizmente não deu. Lá, como é estrangeiro, né? Quando as guardas lá pegavam, o exército deles lá pegavam eles ficavam sem nada. Mas o frigorífico quebrou e ele foi? Ou ele foi e deixou o frigorífico contigo? Aí a gente montou novamente, ele quebrou. Aí a gente tinha frigorífico no mercado, a gente tinha um frigorífico na rua, na Travessa Bananal, que era na travessa que ia para o mercado. E a gente montou um outro açouguezinho, que eram 3, né? Só que quando a gente montou o terceiro, terminou que nem abriu. Sim. E a gente já tivemos que se desfazer. E aí quando ele viajou, a gente ficou vendo o que ia fazer. Aí foi quando a mamãe montou o comércio, a mercearia, né? O mercadinho. Sim. E aí dentro do mercadinho a gente inseriu o frigorífico também. Novamente apostando no açougue. Apostando no açougue. Graças a Deus a gente sobreviveu. Quem nos conhece lá em Dom Pedro, a gente sobreviveu sempre do comércio. Mas do comércio quem montou já foi sua mãe. Já não foi minha foi mãe. o seu pai. Nessa época eu tinha 11 anos de idade. Tinha 11, 12 anos de idade. E aí foi quando a mãe montou o comércio e a gente foi trabalhar junto ali. Quando o papai foi sair, a gente já tinha um mercadinho. Quando o papai saiu, a gente já montou, inseriu só o frigorífico nele. Sim, entendi. E aí nessa do frigorífico eu entrei junto. Sim. E quando meu pai saiu, que ele viajou, e aí era uma necessidade muito grande que a gente tinha, o papai foi embora por conta de dívida, né? Tava devendo muito no mercado, ele infelizmente se envolveu com... Na verdade foi política lá dentro da cidade, né? Naquela época lá, cidade pequena, aquele negócio do maçará, da pele, que ainda hoje tem, né? Não mudou muito não, mas lá o papai pagava era tudo. E a prefeita lá, a candidata a prefeita na época, dizia, Messias, não faça isso, Messias não... E o pai botando. Botando. E, tipo, naquela época era permitido. Trio elétrico, churrasco... Então, todo interior que a candidata a prefeita ia na época... Era liberado. Tipo, era 3 interiores que ela visitava, era 3 boi que o pai matava. Era um em cada interior. Cada interior que a prefeita chegava tinha um boi. Um boi do Messias lá, pro povo comer, né? E aí, nessa ida, nesse vai e vem com meu pai e minha mãe, a gente sempre trabalhando junto, né? E em 2000 eu com 12 anos de idade, 96... Em 96 veio uma crise, né? Eu vi minha mãe apertada, meu pai... No comércio? No comércio, e aí meu pai não tinha a renda do meu pai, e a mamãe preocupada, às vezes eu via nos olhos da minha mãe chorar, né? Nessa situação ele estava lá no garimpo ainda? Estava no garimpo. Estava no garimpo. Ela estava no garimpo e lá não tinha muita notícia, porque lá a ligação era via rádio, não tinha um telefone direto. Sim. Então fazia uma ligação de chamada do Pará, via rádio, para o Iapoque. Do Iapoque passava o rádio para... Tinha que ser uma coisa bem combinada, né? Guiana, Então ele ia pra lá e fazia. Aí ligava para um vizinho nosso. Sim. Aí a gente ia atender o telefone lá na casa do vizinho. Que aí foi quando apareceu na época da privatização da Telemar. Na realidade era a Telemar, que era do Maranhão, Telepisa, que era do Piauí, Telepar, que era do Pará. E ficou tudo a Telemar, que foi a Embratel que entrou naquela época. Sim. A gente comprou o telefone, foi uma alegria maior do mundo a gente ter comprado um telefone fixo. Atender um telefone, irmã. Naquela época custava R$2.000, R$2.500 a linha, o né? telefone, que era... Então a gente comprou e era de onde a gente atendia o telefone, né? Pra falar com meu pai. Eu falava com ele lá uma vez no mês. Ele chegou ainda a ganhar
a bamburrar, como a gente diz lá no garimpo, né? Mas não foi muito, mas dava para ele vir pagar as contas. E ele tava querendo vir porque tava doido para Essas contas refletiram na tua mãe, vocês? refletiu. A Refletiu, gente né? pagou, nós pagamos todas as contas que meu pai deixou. Graças a Deus, é uma coisa que a gente tem de reputação. A gente sempre criou isso. Onde a gente anda, a reputação da gente é de maior valia que tem. Sim. Então, dever não é uma coisa errada. Dever é uma coisa que você entra na dívida, isso é uma realidade. E às vezes você pode deixar de poder pagar naquele momento, mas é trabalhar para a gente conquistar. E a gente pagou, Pra graças poder a Deus. honrar as dívidas, né? E a gente, quando o papai veio a primeira vez, tentou vir, aí o exército pegou ele. O exército lá Já da desse Guiana. segundo garimpo. Isso lá do segundo garimpo, lá na Guiana, que era Guiana e Suriname, né? E lá tem muita pistolagem, lá tem muita coisa que é errado dentro É pesado lá, né? O contrabando de óleo, o contrabando de um montão de coisa, né? E aí o papai, quando viu aquilo, ele disse, não, eu vou me embora, arrumei um ouro aqui que dá pra mim ir. Ele pegou uma embarcação e lá vem ele. No helicóptero do exército de lá, pegaram todo mundo. Papai engoliu o ouro. Aí quando engole, ele passa Mas o garimpo não é legal. Não. Não, Ah, é não? legal pra quem tá lá. Quer dizer que se eu pegar um ouro lá e trazer pra cá, é legal. Você tá ilegal. Meu pai tava ilegal lá nas terras da Guiana Francesa. Não tinha passaporte. Não tem, lá é entendi. difícil passaporte, principalmente pra você ir garimpar. E aí, como é que fizeram? Tomaram... Rapaz, aí ele teve que passar 2 dias preso, né? Pra poder detectar o ouro nele, né? Ele tinha que defecar lá, deram 2 litros de água pra ele com pão. Porra, caramba. E aí ele foi. Aí devolvem eles lá pra capital. Aí ele, como a gente morava em São Luís, aliás, em Dom Pedro, Maranhão, ele leva pra capital Confisca o ouro. confisca o ouro e leva pra capital. Então, nesse procedimento todo aí, a gente foi. É mais a história que a gente viveu com o meu pai, né? E aí veio a grande dificuldade que a gente teve. E foi quando eu, estudando, né? Ainda fazendo na época a quinta série. Mas antes de tu continuar, essa crise que tu falou, foi em virtude de ter que pagar essas dívidas ou foi uma crise Também. mesmo do comércio mesmo? Não. Na verdade, a crise foi de ter que pagar a dívida que meu pai adquiriu, que a gente estava bem, né? Graças a Deus, a gente, hoje, na época lá, a gente matava em torno de mais ou menos 4 a 6 boi por semana. A gente não vendia só, a gente vendia para o nosso frigorífico, a gente fornecia para outros frigoríficos também. E aí, quando o papai saiu, a gente deixou essas dívidas que a gente tinha que arcar com ela, né? Vendemos algumas coisas e tudo, mas não deu para pagar. E aí, nessa preocupação, foi onde eu adquiri meu primeiro emprego, fora de casa. Que E foi o por quê? coincidência, foi em um bar, né? Toca do Valdir. Não sei se meu amigo Valdir é vivo ainda, mas se ele tiver, eu mando um abraço aqui para ele. Toca do Valdir, lá na Praça do Cemitério, lá. Foi meu primeiro serviço fora de Lá casa. em Dom Pedro. Lá em Dom Pedro, com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar escondido, né? Dizia pra mãe que eu jogava videogame, jogava bola e tudo, e trabalhando. Aí meu primeiro salário foi R$ 30. Mas o que é que fazia no bar? Tu era garçom? Era garçom. Garçom. Era garçom lá, atendia as mesas, servia a cerveja, servia a panelada, servia a carne de sol, o bife acebolado. A gente era um trailer que vendia Isso quase já que tudo idade lá. tu falou? 12 anos. 12 anos. Cidade pequena não tinha muita É, fiscalização. não tem fiscalização de... E meu primeiro salário, Alex, eu não tinha folga. Era R$ 30, era R$ 1 por dia. Meu primeiro 30 salário. reais o quê? Mês? Mês. Caramba. Aí quando eu cheguei, meu primeiro salário eu dei pra minha mãe. Ela tava na calçada do comércio. Eu dei pra ela, ela chorou, eu chorei. Então, não precisa fazer isso e tal. Eu digo, não, mas eu quero continuar trabalhando. E aí foi quando a gente começou, né? Hoje eu faço parte da categoria hoteleira, mas assim, tem uma história lá que veio bem do começo. Por coincidência, meu primeiro trabalho fora de casa foi no bar. Agradeço muito a oportunidade que o Valdir me deu. Apesar de trabalhar à noite, estar servindo ali, foi uma experiência para mim que eu fiquei meio que estranho, me senti envergonhado. Às vezes as pessoas da minha escola passavam por lá com os pais, eu estava atendendo e tudo, mas foi tranquilo para mim, eu absorvi bem. Mas os ganhos não eram tão bons. E lá em Dom Pedro eu trabalhei como lavador de carro, né? Passei ainda quase 8 meses lavando carro. Passei por um posto de combustível. Não me adaptei muito bem por causa do... Eu já tinha tido um problema com os produtos do posto de lavagem, produto químico, que arrancava um pouco a pele da gente. E no posto também não tinha muito bem. Aí minha tia vai e consegue um trabalho para mim com o Renato, que era o dono de uma fábrica de cadeira, que lá em Dom Pedro, Maranhão, foi pioneiro em fábrica de cadeira, né? E a gente trabalhava lá nessa fábrica já com 14 anos de idade. Aquela cadeira de macarrão? Cadeira de espaguete. Cadeira de espaguete. Chama de macarrão, espaguete. Aí eu enrolava lá, começava a enrolar cadeira, comecei enrolando 2 cadeiras, 3 por dia infantil. E saí do ramo com 2 anos depois, enrolando em torno de 60 cadeiras por dia. Por dia? Eu era um dos maiores Já tava craque já, né? Pô, o cara enrolar 60 cadeiras por dia. E a gente era 40 centavos cada um, né? Graças a Deus eu sempre trabalhei ganhando acima do salário. Era comissão mínimo. Então, né? Era por unidade. Por unidade. 40 centavos cada cadeira. Caramba. Aí foi quando a gente veio, a gente trabalhou, graças a Deus a gente fez um trabalho, vamos dizer assim, que bom na nossa cidade. Mas chegou o momento, aí papai voltou do garimpo, tentou o açougue novamente, mas não deu certo. Inventou o negócio de uma venda de farinha, feijão, a gente comprava lá no... Isso em Dom Pedro também Lá em Dom ainda. Pedro. Dom Pedro ainda.
E aí a gente pagando todas as contas dele, ele voltou, mas infelizmente não enganjou novamente. Aí foi quando a mamãe separou dele de vez. E aí a mamãe decidiu vir para Teresina. Eu fiquei lá, não queria vir de jeito nenhum. Mas quando eles se separaram, tua mãe veio e ele ficou. Foi. Aí tu ficou lá também. Eu vim, passei 30 dias aqui. Eu já vim para morar, mas não Sim. aguentei não, voltei. Aí voltou pra lá. Aí fiquei lá, enrolei até ela dizer que ia vender a casa. Aí ia vender barato, eu digo não. Me dê a casa aqui que eu vendo. Vendendo pelo dobro do preço que ela tava. Aí tu voltou pela relação próxima com o pai ou Na da verdade, mãe? meu alicerce era lá, né? Eu não sabia o que era morar fora. Eu vim pra Teresina aqui pra passar férias, é uma coisa. Pra Dom morar. Pedro é um interior, é uma cidade. É uma cidade mesmo. Na época ela tinha em torno de 14 mil habitantes, hoje ela tem mais de 50 mil habitantes. Bem grande mesmo. E aí, veio pra Teresina. Vim pra Teresina, fomos trabalhar, começar a jornada novamente aí. A gente foi construir de novo o frigorífico. Insistindo no frigorífico. Mas sempre deu. Sim. Hoje, quem for abrir, quem trabalha no mercado de carne sabe que dá. É um trabalho que é muito perecível, mas se você trabalhar bom, se você trabalhar com qualidade, com amor, mexer bem nas suas carnes, cuidar dela direitinho, você vai ter um retorno bem rentável. Até porque tem que vender rápido, né? Porque por mais que ela então, congele, mas... Você pode usar geladeiras para não congelar tanto também, você pode manter resfriado e tudo. Então, hoje a carne é um dos produtos mais consumidos no mundo, é carne. É bom. Então, quando a gente chegou em Teresina, a gente comprou uma casa lá no Alto da Ressurreição, fomos fazer a construção, aí a peleja de novo, né? Que nós não tínhamos muita grana, a gente veio pra cá com 5 mil reais. Isso a tua mãe com todos os filhos? Com todos os filhos. Com todos. É uma heroína, viu? Aí viemos com 5 mil reais, compramos uma casa por 2.500, aí sobrou 2.500 para construir e montar esse frigorífico. Aí arrumamos um pedreiro, meu tio Nonato, lá mandar um abraço para ele, tio Nonato, Nonato Bar, lá no Disseu. Abraço, tio. Beijo pro senhor. Hoje tá lá ainda ele. Tá, Nonato Bar, ajudou muita Bar. gente. Aí tinha uns amigos dele, que era pedreiro, e que bebiam lá, né? Aí tu sabe que a gente tem esse lugar que a gente bebe fiado, paga depois. Sim. Aí ele começou, não, pai, tu tá devendo tanto aqui, tu vai pedreiro? Final de semana vai trabalhar na casa da minha irmã. Aí ele foi fazendo assim com os pedreiros e o servente era eu. Aí a gente começou a trabalhar lá e construímos a casa da nossa mãe. Um lado, né, que foi o quarto, para colocar os meninos, que a gente chegou aqui numa casa dessa de projeto, um embrião, que é chamado. Foi a primeira casa do projeto Vila Bairro, em 2002, quando a gente comprou essa casa. Que a gente morava de aluguel, 2001. A gente comprou essa casa. E aí a gente era um embriãozinho, que era uma sala, um quarto, a cozinha e um banheiro. Então era bem pequenininho. Nós éramos 6 pessoas. A tua mãe ainda mora hoje nessa casa ainda? Não, ela saiu agora, tá com 1 ano, eu acho que ela tá morando no Disseu. Mas a casa ainda é nossa ainda. Ainda é de vocês ainda. Foi só nosso, a gente ralou bastante. Construímos o primeiro lado, fizemos o frigorífico, graças a Deus deu muito certo. Aí eu comecei a trabalhar em restaurante, meu primeiro restaurante que eu trabalhei foi lá no Mangue e Companhia, lá na Kennedy, Tico Figueirinha. Mas quando tu saiu para ir, já inserir já na hotelaria, já não estava mais dando certo frigorífico, porque já ficou... Não, tá. É porque na realidade a ideia do frigorífico era para minha mãe, e a gente montar esse frigorífico para minha mãe trabalhar, que ela sempre gostou de trabalhar, hoje ela parou de trabalhar porque a idade dela já não permite mesmo, mas a mamãe trabalhou até os seus 62 anos de idade, ela estava trabalhando. Mas ela sozinha ficou cuidando, os outros filhos Era começaram a não, procurar... porque nossos outros irmãos, eles eram todos menores, né? Na época eu tinha aí 16 anos, nessa época, né? E aí meus irmãos tinham mais, depois de mim, aí tinha minha irmã que era mais velha, que é a Edinalda, hoje é a dona da Loura do Jeans, do Rei do Jeans, um abração, um beijo pra minha irmã aí também. É o shopping da cidade, né? Ela tem lá no shopping da cidade, tem no Disseu e tem em Pedreiras, no Maranhão. Cresceu bastante, é uma das maiores lojas de jeans aqui do estado do Piauí e parte do Maranhão. E aí ela trabalhava com salão de beleza. E aí ela já tinha um filho também, né? De um relacionamento. E aí ela casou e teve que sustentar a família, né? Sim. E aí lá em casa era a mamãe no frigorífico, meus irmãos estudando, que é o mais novo que eu, aí vinha o Fernando, que era 14 anos de idade, o Maurício com 12 anos e o Marcos Maciel, que é advogado hoje, com 13 anos, com 12 anos. Então eram todos pequenos, né? A gente tinha que trabalhar, ralar para poder sustentar a família e também manter os meninos na escola. E aí esse processo de que quando você começou a se inserir na hotelaria, foi no Mangue, você falou, né? Mangue Companhia. Ali você já foi como? Na realidade, o primeiro passo foi o seguinte. Quando eu saí que a gente terminou a obra lá em casa, aí tem um pedreiro lá perto de casa, eu disse, rapaz, Franco, eu gostei do teu trabalho. Aí tem umas casas do projeto da Caixa Econômica que construíram ali bem na entrada do Alto da Ressurreição, quem vai pela Joaquim Nelson. Sei, bem naquele no Aí posto. quando você passa sobe, pelo né? Gurupi ali, quem entra, aí tá lá. Aí eu digo, rapaz, aqui não é vida pra mim não. Eu vou estudar. Não, rapaz, mas tu vai ganhar diária lá em torno de 20 reais, não sei o que, naquela época, né? Aí eu fiquei pensando, eu digo, não vou não. Vai dar não. Aí eu fiquei atrás de emprego, né? Fui no comércio, fui numa granja,
fui no comércio maior para a região da Zona Sudeste. Até que um amigo meu vizinho, Reilan, que é do projeto Frutos do Brasil, ele é do Pará, né? É PM, reformado lá do Pará, e mora aqui em Teresina há muito tempo. E aí ele foi, disse, Frank, eu vou lhe levar para trabalhar no restaurante. Só que enquanto ele não me levou, um outro vizinho me levou para trabalhar numa lanternagem. A lanternagem, eu pensei que era para cuidar das lanternas do carro, né? Mas não era não, a lanternagem era para lixar, pintar. Eu sei. Moço, saí de casa às 7h30 da manhã de bicicleta, quando eu cheguei deu 11h30, eu já tava para morrer de fome, tremendo. E aqueles produtos no nariz da gente incomodando, né? E aí eu trabalhei um dia, no outro dia eu digo, rapaz, eu não vou mais não, eu vou procurar outra coisa para mim. Correu também. Foi. Aí foi quando meu amigo me levou lá no Mangue Companhia, eu fui trabalhar como cumim, né? Eu não sabia. Até então cumim eu conhecia como tempero de comida. Poucas pessoas não sabem o que é cominho. E aí eu digo, rapaz, eu vou. E aí a gente começou a trabalhar, ele trabalhou um final de semana comigo, e aí ele me deixou. Frank, fique aí que eu não venho mais não, vim só para lhe encaminhar. Ele foi trabalhar, voltou a trabalhar de garçom só para me encaminhar dentro da empresa, e eu fiquei lá. Naquela época, Cumim, se eu não me engano, não sei se coincidiu com o mesmo tempo mesmo, Cumim não tinha salário de empresa, era só os garçons que davam aquela ajudinha para ele ali Naquela fazer época, o trabalho. era né? funcionário do garçom. Do garçom, exclusivamente do garçom. Cada um dava uma mixariazinha pra gente, né? Nem comida a gente não tinha lá. Era uma coisa, assim, surreal. E aí eu fiquei ainda, Alex, eu passei 3 dias perambulando, né? Porque o garçom não precisava de comida e tudo, mas eu fiquei indo. Aí eu ia a pé, né? 9 quilômetros eu caminhava. Era do Alto da Ressurreição até lá. Eu ia 18, a pé. somando, né? 18, né? E de volta. Mas geralmente eu só ia a pé. Pra voltar eu já achava mais perigoso. Então eu não voltava. Eu ia a pé e eu trabalhava pelo menos pelo vale de volta. Mas eu queria uma oportunidade. Sim. Porque não dava para me ficar só no frigorífico, começo de bairro, Alta Ressurreição. Apesar de ser um bairro grande, mas o pessoal ainda tinha suas raízes em outros lugares. O Alta Ressurreição foi inaugurado lá, se eu não me engano, em 96. Nós chegamos lá em 2001. Que foi lá no Frei Damião, né? Que foi a inseminação ali próximo do Alta Ressurreição. Então, nossa rua próximo do mercado, mas não tinha muito movimento. Então, assim, era muito difícil, não dava pra gente se manter só com frigorífico. Até que eu persisti e o barman, o balconista lá da empresa saiu, o dono me ofereceu a vaga, eu digo, tá. Isso no Mangue. Lá no Mangue Companhia. No Mangue Companhia. Aí fiquei no bar lá durante um período e trabalhei ainda como garçom. Quando os garçons, tipo, eu chegava 3 horas da tarde, eu sempre cheguei mais cedo. Então tu saiu de Cumim, foi pro bar, depois apareceu a oportunidade para garçom. Aí eu trabalhava de garçom no mesmo período que eu trabalhava de balconista lá. Ah, sim, entendi. Porque, tipo, eu chegava 3 horas, aí eu varria o salão, naquela época não tinha zelador, não. Não, era garçom mesmo. Era nós. Aí eu varri a praça do garçom ali da frente, que era o Antônio José, tá lá em São Luís. Inclusive, depois de passei por tanta coisa na minha vida, comi dele, levei gerenciando a empresa da Compraria o Show lá em São Luís, eu levei ele pra lá. Hoje, graças a Deus, ele tá bem. Abraço pra ele aí também. Hoje ele tá lá na Raposa e São José de Ribamar, se eu não me engano. Tem 3 espetinhos na região da Grande São Luís. Então, cresceu bastante Cresceu, lá. né? E aí eu limpava a área dele e ele chegava mais tarde, chegava 6h30, 7 horas. Enquanto ele chegava, eu vendia em torno de mais ou menos ali uns 200, 250, 300 reais para os clientes. E aí eu ganhava minha comissão. Então, antes dele chegar, eu ganhava em torno de 25, E essa comissão já era para ti sozinho? Era para mim sozinho. Vinha pro meu nome, né? Que eu cobrava taxa de serviço. E eu limpava a área dele, porque era a área mais próxima do bar. Sim. Então, quando os clientes chegavam, não, lá não dá para atender, mas se você ficar aqui que é próximo do bar, eu lhe atendo. Então, a gente começou a se virar ali. E de lá a gente foi para o Pedro Silva, né? Que eu trabalhei como garçom. Trabalhei em self-service. Pedro Silva ainda existe ainda, Pedro Silva? O Pedro Silva hoje, inclusive, foi um cara que eu aprendi muito com ele, né? As pessoas às vezes até confundem, eles acham que é o delegado. Não é, o Pedro Silva é um trabalhador da nossa categoria, um cara incansável. Ele e a Dona Amparo é professora de português, mas sempre esteve junto com ele ali no restaurante. E eles criaram uma história muito grande. Uma das melhores comidas de self-service que teve aqui no estado do Piauí, Teresina, foi o Pedro Silva. É muito famoso mesmo falar em Pedro Silva. Um excelente patrão também. Foi a primeira vez que eu fui em Parnaíba, foi uma excursão da empresa. Nossa confraternização foi lá em Luiz Correia, levou a gente, foi na época que o Monsanto botou os refletores lá. Maria, eu nunca tinha visto praia na minha vida e vi nesse dia lá. Então, Pedro Silva, hoje ele vende quentinha. Vendia até outro dia, não sei como é que ele tá, já faz muito tempo. Mas ele vendia quentinha na própria casa dele. Ele fechou o restaurante? Pão de açúcar, fechou. Fechou, né? Logo era alugado lá, teve a dificuldade que o restaurante tem, né? Às vezes a pessoa acha que o restaurante tem uma margem de lucro muito grande, mas às vezes é uma enganação ali. Tem muito desperdício também, né? Tem muito desperdício, muita coisa que está envolvida, é um custo muito alto. E hoje o mercado hoje ele está selecionando não só o trabalhador como o empresário também. O empresário que ele não abre o olho, ele fica para trás. E hoje, Alex, o que a gente vê é que tem muito empresário
não é nem empresário. Às vezes tem um advogado que ele vai lá, acha que é só montar um restaurante e vai ganhar dinheiro. Sim. Tem um médico, tem o empresário de um outro segmento. São várias pessoas que às vezes acham que é tipo, eu compro uma picanha hoje por R$ 60 um quilo. Aí eu vou lá no restaurante, é R$ 100 meio quilo. O cara, rapaz, eu vou ganhar dinheiro muito aqui. Tô rico. Eu vou comprar um quilo de 60, acho que deve estar 80 a internacional, a importada hoje, nacional importada, 80. Aí eu vou vender por R$ 100 meio quilo, R$ 200 o quilo, então a pessoa pensa que está Imagina que é faturamento alto. 200% que é só dele, né? Só que quando você for olhar, meu amigo, aí tem funcionário, tem energia, tem água, tem o Aluguel. imposto, tem o aluguel, tem os encargos, então é muita Então, coisa que incide ali. é complicado. E aí, quando tu saiu do mangue, aí voltou para algum outro segmento ou permaneceu na altenaria? Não, aí de lá pra cá a gente sempre permaneceu na mesma Sempre permaneceu. categoria. A gente Qual teve foi, algumas... qual foi o seguinte, o restaurante seguinte? Aí a gente foi pro Pedro Silva. Ah, o Pedro Silva que você tinha falado, Trabalhando no né? Pedro Silva, do Pedro Silva a gente trabalhou lá 1 ano e 4 meses. E aí a gente teve Nessa época como garçom lá mesmo. como garçom. Como garçom. Eu trabalhava como garçom, aí eu voltei a estudar, né? Que eu parei os estudos um tempo aí. Voltei a estudar porque eu comecei a trabalhar de dia. Eu trabalhava lá de segunda não, perdão, de terça a domingo. Era de terça a domingo no self-service. E aí Durante o folgava dia. na segunda, durante o dia. Então eu comecei a estudar. Só que o restaurante começou a precisar de gente durante a noite, de quinta a sábado. Aí eu comecei a trabalhar. Emendou também agora, né? E aí terminava desistindo da escola. E aí desistiu. Terminei Optou desistindo. por... Voltei há um tempo atrás aí, fiz o ensejo. Graças a Deus, convidei alguns companheiros Quando tu lá do sindicato desistiu, tu também. tinha concluído o quê? Só o ensino Rapaz, fundamental? eu tentei por 3 anos consecutivos fazer a 7ª e 8ª. Naquela época era Era o série, né? Era supletivo. sétima série Era e tal. 7ª e 8ª para poder concluir o ensino médio. Fundamental aí. Era médio. Era fundamental. Era fundamental, Isso, para concluir o ensino fundamental. Eu não consegui. Durante 3 anos eu tive que cancelar por causa do trabalho. E aí depois, através do ensejo, eu consegui meu ensino fundamental. No ano seguinte, consegui o ensino médio. O ensino médio. E aí hoje eu vou para o 4º período de Direito. Muito bem. Mas continua inserido na hotelaria. Continuamos. Agora vamos voltar lá do onde ficou Pedro Silva. Pedro Silva ficou 1 ano e meio, né? Ficamos 1 ano e 4 meses. Foi quando a gente tivemos alguns percalços, algumas dificuldades dentro da própria empresa, né? A gente querendo crescimento e tudo. E eu terminei saindo. Quando eu saí do Pedro Silva, eu passei uns dias desempregado, né? Procurando emprego. E aí estava um pouco difícil, mas a gente foi pra rua, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas pedindo emprego em casa, né? Sim, sim. A pessoa liga, manda mensagem. Manda currículo pelo telefone. Pergunta, faz entrevista pra gente. Mais online, do que... né? Antigamente as pessoas faziam da gente, né? É. Até que um dia surgiu uma vaga lá no Pirâmide. Na verdade foi no Capitão Espelho. Capitão Esquerdo, Nossa Senhora de Fátima ali, Nossa né? Senhora de Fátima, era. Aí eu terminei que, quando eu fui falar com o Júnior, que era o dono, né? O Júnior Pirilanche, mandar um abraço aqui pro Eu não sabia que ele era o dono do Capitão Esquerdo, era ele, o João do Pirilanche. Era ele, que depois é porque lá era o seguinte, era ele e a esposa dele, na época era a Dona Francisca. Sim. E aí ele terminou me levando pro Pirilanche. Aí eu fui pro Pirilanche, trabalhei um dia, depois ele me levou pro Pirâmide. E aí os meninos me gostaram mais de mim lá no Pirâmide e eu fiquei lá. Aí quando apertava no Capitão Espeto, eu ia pro Capitão Espeto, quando apertava no Pirâmide, eu ia pro Pirâmide, Pirilanche, Pirilanche, mas a minha fixa mesmo era no Pirâmide. E o Pirilanche ficou, o Capitão Espeto ficou com a Dona Francisca. Trabalhamos um pouco ali, mas o Júnior foi e vendeu. Lá a gente tinha um período de show de humor, né? Que tinha Penélope Charmosa, que era o Odisseu Andrade e Maurício Jucá, um dos maiores humoristas do Brasil, para mim, que eu considero tá aqui na nossa terra, o Odisseu Andrade, Maurício Jucá e o João Cláudio. E aí tinha também que era empregada, o Ronier, que fazia show de humor lá também. E aí terminou que foi saturando muito ali, abrindo mais restaurantes, e ele vendeu. Quando ele vendeu, o seu Austin, que assumiu lá, que era o cunhado do Eliseu, lá do Showpizza, terminou que não ficou com a equipe toda. E a gente foi procurar outros caminhos. Eu voltei lá para o Mangue Companhia. Passei, eu acho que mais ou menos uns 8 meses a 1 ano lá. Até a abertura de Teresina Grill. Como garçom também lá no Mangue. Como garçom. Aí daqui para frente foi como garçom. E aí lá no Teresina... Aí abriu o Teresina Grill, fui selecionado. Naquela época, para você ser selecionado no restaurante igual o Teresina Grill, que era o Hakato, segundo do Sushi Bar. Sim. Na verdade, foi o primeiro Sushi Bar de Teresina, foi o Hakato, que era na João 23. Que era do mesmo grupo ali, Teresina Grill, né? Não, ele era sozinho, que era o japonês. Ah, sim. Aí o Eduardo entrou, né? Eduardo da Comunicação Visual, que entrou com a sociedade e levaram o Hakata lá pra Angélica. Sim, lembro. Que aí hoje lá é o Carmen Chef. Que aí logo em seguida veio o Teresina Grill. Aí já abrimos o Teresina Grill. Aí lá dentro do Teresina Grill funcionou o Teresina Grill porque era para poder pegar um novo público. Era o Hakata com sushi, a comida oriental, e o Teresina Grill com os pratos contemporâneos. E nessa época o Teresina Grill
na época, se eu não me engano, era um dos restaurantes mais requintados, E né? badalado, lá nós éramos Badalado, lotado, bombom mesmo. nós éramos 18 garçons. Até a exigência de Aí, profissionais, Alex, né? quando eu fui começar lá, eu comecei como comim. Aí tu já saiu de garçom, voltou pra comer de novo. É, lá Pra ver a exigência que tinha que era, ser né? assim. Aí eu já, pô, mas eu sou garçom, não interessa. Aqui você Aqui vai não, começar pai, como aqui. comim. Então tudo bem, a gente sempre teve essa humildade, depois vamos começar. E aí na época ela tinha uns rádiozinhos, né? Eu já tinha trabalhado na Confraria Show que teve esse rádio. Não, na Confraria Show eu fui depois, perdão. Tô doido. Então, aí era o É porque era o barril rádiozinho. 500, que antes do Teresina Negreiro era o barril 500 que tinha essa modalidade, não era É, mas não? eu não conhecia, eu conheci no Teresina Grill. Sim, Aí era comandozinha lá, eletrônica, você comandava aqui, chegava lá o pedido a mesa, o cara não entendia nada do nos cliente ali. setores e tudo, então tudo muito bacana. E aí eu trabalhei lá com o Paulo Vicente era o maître, né? E na época lá tinha o Luiz também, que era o maître lá do restaurante. E com 15 dias eles já me promoveram para garçom, né? Não era o Paulo Henrique lá, não? Não, o Paulo Henrique veio depois. Ah, já depois, É, o já. Paulo Henrique veio depois, já num procedimento, eu tava lá ainda quando o Paulo Henrique veio. Mas já era garçom, já. Já era garçom. E, inclusive, quando o Paulo Henrique chegou, ele já, as reservas, os eventos maiores, todos eles colocavam na minha mão, né? Então, graças a Deus, eu construí um grande, vamos dizer assim, um grande know-how ali no Teresina Grill. Eu agradeço o Flávio também, o Flávio Branco, que é conhecido, ele hoje é conhecido do Itacó. E ele sempre chamava a gente lá, os pratos muito requintados, né? Os vinhos, o nome Cabernet Sauvignon, lá tu não sabia ler direito, então ele era que chamava a gente, pegava o cardápio lá e começava a ler pra gente. Começar a Então, explicar a direitinho. gente né? aprendeu muita coisa lá. Em seguida veio o Paulo Rossi lá para nossa equipe também. Então foi onde a gente conheceu muita gente. Foi o Nonatim, que como é que vocês chamam ele lá no Felino. Frango Leste? O Felino. Ah, o Felino foi Né? lá pra Trabalhou comigo lá também, lá no Teresina Grill. O Souza, que é o o Francisco. Francisco. Então, assim, foram muitas pessoas. O Júlio Alvan, hoje ninguém conhece ele como Júlio Alvan. O Júlio Alvan é o Júnior do Sushi, que é o dono do melhor sushi, um dos melhores sushi de Teresina hoje, que eu acho é o do Júnior também, que ele abriu o Sushi. Aí hoje é o Júnior do Sushi. Então a gente trabalhou com muitas feras ali que saiu expandindo o mercado em Teresina. De lá nós fomos para a Confraria Show, onde a gente levou a terceira casa de sushi que teve em Teresina foi a Confraria Show. Foi eu que levei para lá junto com o Chaves, né? Eu já comecei a... Da Confraria Show, quando tu foi pra lá, foi porque o Teresina Grill já tinha encerrado ou não? Rapaz, na realidade eu vou falar uma coisa aqui que a gente não pede muito segredo, né? Mas lá no Teresina Grill, o proprietário uma vez fez uma reunião com a gente e ele indagou uma coisa que a gente ficou muito chateado, né? Sim. Toda a equipe. Porque a gente ganhava bem, porque a gente ganha comissão, né? Taxa de serviço. Comissão, casa Então vendendo, lá ganha a bem. gente ganhava o salário e 5% da comissão. A gente cobrava 10, ganhava o salário de 5%. E a gente vendia bem, nós ganhávamos bem. Na época lá eu ganhava, tipo, o salário mínimo naquela época era R$ 350, eu ganhava R$ 1.500 por mês. Sim. Eu ganhava R$ 700 por quinzena, eu ganhava um salário por semana, mais ou menos. Fora as gorjetas que a gente ganhava, né? Então, o dono uma vez chegou lá na reunião e disse que nós não tínhamos estudado o suficiente para ganhar aquilo que a gente estava ganhando. Foi mesmo. E diferente das meninas do escritório que tinham estudado e não ganhavam o equivalente ao que a gente ganhava e nem o que elas estudaram para ganhar. Aí assim, eu não tenho nada contra ninguém, nem contra estudo, né? E quem estudou tem que ganhar bem mesmo, mas quem trabalha no pesado também tem que ganhar equivalente ao seu Se trabalho. você produz, você tem que ganhar pelo que você produz. Então não bota comissão. Então não bota comissão. Não vai Então, eu botar, acho bota que só o salário lá, né? a valorização, ela é essa. A partir do momento que eu boto uma comissão para alguém, tipo, rapaz, eu vou te dar aqui 10 centavos, que eu sempre trabalhei por produção. A pessoa lá dizia 40 centavos uma cadeira. Embora mais. Na época que eu trabalhava lá, pô, rapaz, com 30 cadeiras eu não ganho o suficiente, eu vou enrolar 60. Pronto. Então, assim, eu tenho que trabalhar em cima do que quero sobreviver. Então, eu fui bem franco com ele, falei bem a realidade. Eu disse, rapaz, pois pega as meninas, sem preconceito nenhum, pega as meninas que você está falando, traga elas para cá e veja se elas faz a venda que a gente faz. E Bateu de atende frente como a com ele, gente né? atende. E pega a gente e leve para lá, para saber se nós também fazemos como elas fazem. Então, é diferente, você tem que valorizar as pessoas pelo que ela faz. O zelador, ele tem seu valor, que é o da limpeza, a pessoa da cozinha, o auxiliar. Todos dentro da nossa vida, todo o nosso Brasil inteiro, em qualquer setor e segmento que seja, tem o seu valor. E você tem que ser valorizado. Às vezes você coloca aqui, não, porque eu sou um simples auxiliar de cozinha, ou porque eu sou um zelador, eu não tenho direito a um salário melhor. Eu trabalhei como gerente da empresa, Casa do Churrasco, graças a Deus eu tive muita autonomia nessa empresa. O meu zelador lá na época ganhava quase R$ 2.000, ele ganhava quase 2 salários mínimos. E eu ainda achava pouco pelo tanto que ele trabalhava. Agora eu produzia, né? Agora, não adianta eu chegar aqui como serviços gerais e só vou fazer serviços gerais.
né? Então, eu E acho aí, que e aí, tu falando nessa situação bem do Eduardo, o nome dele, né? Falar o nome dele, Eduardo. Eduardo. O nome... não ia falar não, mas eu lembrei de uma situação, não vou dizer o nome aqui do restaurante, mas o que que acontece? Lá um garçom, ele foi contratado para ser responsável pela venda dos vinhos. E aí qual foi a responsabilidade que deram para ele? Rapaz, se tu vai ganhar R$ 5 por rolha. Cada vinho que tu vender, tu vai ganhar R$ 5. Cara, esse cara virou um animal bruto vendendo. Vendendo, vendendo, vendendo. O que é que acontece? A empresa começou a grelar o olho no trabalhador e abaixou de 5 para R$ 1 sem nenhuma justificativa. Quer dizer, hoje em dia, na nossa categoria, infelizmente, a maioria dos garçons que começam a ganhar bem, aquelas empresas, elas começam a crescer o olho em cima dos trabalhadores. Infelizmente isso acontece. Então, quando tu contou essa história, eu lembrei dessa situação que chegou lá para nós do sindicato, essa a demanda. gente tem, né? infelizmente a gente tem, Alex, a gente acompanha muito isso quando está no Isso. sindicato, né? Eu estou descompatibilizado por conta do afastamento lá para a pré-campanha. Mas assim, a demanda que a gente recebe lá dentro do sindicato são as coisas de louco, né? Então, É até absurdo. hoje a gente vê, que é o que eu ia falar aqui da questão do Mangue e Companhia, eu passei fome trabalhando dentro do restaurante. Eu saí de casa, você imagina, você sai de casa 2h30 da tarde, né? Vamos dizer, o sol quase do pingo do meio-dia. Quente, como já. Quente. Aí você sai lá, eu almocei, né? Lanchei e tal, beleza, vou pro trabalho. Aí nós chegávamos lá, nós não tínhamos janta. Esse era um período, foi o período mais caótico que Teresina viveu. Eu não vou dizer outro estado, gente, outra cidade, porque eu morava aqui nessa época. Mas era você passar fome no restaurante que você trabalhava. Aí você imagina, você pegar Vendendo uma comida, bandeja, né? vendendo comida. Rapaz, Aí você pegar uma bandeja, gente, assim, aquelas cordas de caranguejo. Eu vou salivar aqui, ela que deu água na boca. Aí você pegasse aquela corda de caranguejo, aquela casquinha de caranguejo. Rapaz, você pegasse aquele risoto de bacalhau. e não Rapaz, era poder cada trincar, né? prato que você olhava ali, pô, e dando água na boca e a fome, a lombriga aqui mexendo. Era você roer o estômago aqui, você não poder comer. E não tinha ninguém para lhe defender, não. Eu não lembro de sindicato. Não Eu tinha, não tinha. E tinha. Nosso sindicato foi fundado em É 1989. 89 tinha. Mas pode Então, ser que não tinha. mas assim, não estava ali presente. Nós não tínhamos em quem reclamar. Então, foi um período que a gente passou fome servindo comida. E não era só no local que eu trabalhava, não. Era em vários lugares. As empresas que davam comida aqui se contavam nos dedos. Né? O Chopitz era uma empresa que era o sonho de todo garçom. Todo Trabalhar empregado lá. era trabalhar lá. Porque além de ter um mês salário, o garçom tinha mês salário. Tinha mais alimentação, tinha tudo. Nós íamos almoçar, Alex. Nós comíamos a semana toda, nós trabalhamos no restaurante. A gente comia lá na comida do restaurante no domingo. Aí a gente almoçava. 5 horas da tarde. Quando terminava ali É os janta aí jogos, já, tudo né? era. Aí o que era a comida? Era uma Marisabel, que vinha misturado lá, pé, pescoço, até a cabeça da galinha vinha junto lá. Caramba. Rapaz, eu não sei se era fome, mas a cozinheira também cozinhava bem. Rapaz, ficava gostoso, sabe? Mas Então, também assim, 5 horas da tarde já é fome, a né? gente vivia, o que a gente fazia? Lá em frente o Mangue Companhia, que o Mangue Companhia hoje é o quê, Alex? Ele é É só novo, um novo, muro lá. novo. Ah, não. Lá é o La Boca. Não, não. É só um Hoje, muro lá, porque é do lado daquela casa branca bonitona. pra mim que era no La Boca ali. É do lado de cá, que é um terreno do Era o de Itália ali Maninho também. Atacadista, era o de Itália mais pra lá. É, né? Ah. Então, assim, quando a gente chegava ali, lá tá um terreno baldio. Aí a gente ficava ali, quando dava no sábado, às vezes até à noite também. A gente começava a trabalhar ali 6 horas da tarde. Eu chegava mais cedo, mas 6 horas era o horário mais de pico, né? Aí 6 horas da tarde a gente começava a trabalhar e tal, quando dava umas 8h30, 9 horas, dava uma amenizadazinha, mais ou menos. A gente ia lá do outro lado, no frangaço. A gente comprava lá metade de um frango, dividia eu, o Marrantão José, o Riba, né? A Então, casa não tinha coragem de dar ela um não prato de dava. comida. De Caramba. jeito nenhum. Aí no sábado, às vezes do sábado pro domingo, que a gente começava a trabalhar muito cedo, quando dava 11 horas, a gente ia lá no frangaço lá, já pegava um rangozinho e era que voltava pra trabalhar. Pois é, e hoje a gente encontra tanto absurdo, mas antigamente era pior, Era né? pior. Então hoje a gente vê com a vinda do sindicato, não é nem com a vinda, com a chegada do sindicato, com a nova diretoria, a nova gestão que a gente colocou em 2013, a qual eu fiz parte como vice-presidente na época, a gente trouxe uma vida diferente para esses trabalhadores. Mudou muita coisa. Hoje a gente tem mudado muito, a jornada, a gente trabalhava lá, tipo, era 8 horas da manhã que a gente entrava no sábado e domingo, a gente saía de lá 1 hora da manhã. Ou seja, mais de 12 horas Mais de 12 por horas, dia. tinha controle, não tinha alimentação, não tinha vale Falasse em hora extra, era transporte. despedido. Eu quase Não fui, dá nem mesmo. pra falar em hora extra. Então, assim, quando a gente vai ver isso, ó, sem contar o que a gente passa na noite. Hoje a coisa está mais fácil. Antigamente, Alex, era todo santo dia eu vinha a pé, do Alto da Ressurreição para uma companhia, lá nesse tempo lá, em 2000. E No na ano de volta do 2000. Corujão tinha sua linha específica, às vezes nem Pois é, coincidia, né? aí lá para o meu bairro não tinha. Pro Alto da Ressurreição não tinha Corujão. Aliás, o Corujão que tinha, eu tinha que ir lá para Frei Serafim pegar.
Outra caminhada. Era, tinha que caminhar lá da Kennedy, ali na altura quase da Dom Severino, pegar a João 23 para poder ir lá para Frei Descer lá Serafim. pra Então Feira dava Serafim. quase o quê? Dava uns 8 quilômetros. E de lá para minha casa era 10. Então é Caramba. melhor ir caminhando para casa. Só que para casa era muito perigoso. É perigoso. Aí a gente inventava, comprava uma bicicleta. Eu conheço muitos amigos meus que a gente, quantas vezes a gente não comprou bicicleta, aí a gente deixava no emprego. Não, hoje eu vou de ônibus. Aí Ah, com deixava lá, medo e era com deixava. medo, às vezes ficava cansado, aí a gente olhava o trecho muito. Aquele trechozinho ali onde fizeram o viaduto agora quem vai pro Disseu, que é da do Reino, era do Reino na época. Eu sei qual é. Rapaz, aquilo ali, eu acho que Escuridão quem horrível. iluminou ali foi o Mano Ferro quando prefeito. Rapaz, agradeço demais aquele homem por ter iluminado aquilo ali, porque eu passei a vida inteira, quase 10 anos, caminhando para ali. Na E escuridão. quando nós chegava ali, às vezes era tomado nossas bicicletas, nós pegava carreira. Rapaz, era uma coisa, agonia grande, né? Então, Coisa de louco. hoje a gente, graças a Deus, passamos por muitos altos e baixos que a gente vai, nesses impercalços aí, a gente vai tendo evolução, né? E aí, logo em seguida do Teresina Grill, que aí já foi pra Confraria Uchoa. Ou não, ou teve outro. Foi. De lá eu Confraria fui pra Uchoa. Confraria Show. Na Confraria Uchoa também, garçom. Ou teve aquele mesmo processo? Não, agora vai começar de Rapaz, novo. lá Por mim, eu já entrei como garçom, mas logo, só que lá é o seguinte, lá tem um garçom passador. Tem um garçom passador, tem um garçom entregador e tem um garçom vendedor. passador é o que do Passador é o espeto, passador de carne, que é o do carne, espeto, é o do que vai do espeto. rodízio, né? Que na época que a gente entrou lá era rodízio. Aí à noite, de dia era rodízio, aí era vinho rojão também E de. lá, se eu não me engano, foi mais aprendizado, porque até pra cortar tinha que ser com as duas facas, né? Rapaz, a gente cortava só com uma. Só com uma. Mandar um alusão aqui pro Jack Reis aí, o nosso grande churrasqueiro aqui da nossa capital. É lá de São João do Piauí, foi um dos primeiros a trazer o corte Com duas com facas. duas facas pra cá. Ele começou trabalhando no alemão e lá ele começou essa técnica de cortar com as duas facas e hoje muita Expandiu gente corta mesmo, por aí. muita É. gente corta com duas facas. Mas lá na época era só com uma mesmo. Era só com uma Aí a mesmo. pessoa tinha um pegadorzinho, a gente cortava aqui, quando chegava na ponta ele Com pegava uma e a gente pincelada. terminava de cortar. Já cortava. E aí a gente trabalhava lá muito pesado também, era de 8 da manhã até 1h30, tinha dia de sexta-feira que era até 2 horas. E aí eu Foi lembro muito também puxado. que na rede Confraria Uchoa, que também ele montou em São Luís, né? Foi Então aí tu depois. teve um retorno pro Maranhão ou Foi. ficou lá um bom tempo lá em Aí a São gente Luís? fez assim, eu trabalhei na Confraria Show durante um ano, quase um ano e meio. Aí teve um impasse lá com o gerente, inclusive, que Deus o tenha, né, já faleceu. Porque o rodízio, Alex, como a gente estava falando, o empreendedorismo ele é muito complicado. Sim. Então o cara que vai trabalhar um rodízio, um self-service, ele tem que ter a comida pronta. Se ele vai vender ou não, ele não sabe. Tem que Vai estar sempre pronto, né? sobrar. É. E aí o gerente ficava ali controlando. E aí chegou um pessoal lá de uma vez, né? Tipo, eram 4 pessoas, demorou um pouco, chegaram 12. E aí tinha pouca E carne. aí cadê a comida, né? E aí terminou que o pessoal cancelaram o rodízio, que não ia pagar e tal, e o descontado da gente. Só E que o a culpa não rodízio, foi nossa. o rodízio o cara tem que comer até não querer mais, porque é Até, rodízio, né? e tem que ter carne. Tem que ter carne, ele não tá pagando? E senão- aí lá as carnes assando ainda, nós não ia levar as carnes cruas. Nós levava ainda tá. meio ao ponto, tentando ali fazer a satisfação do cliente para não deixar sem carne. Aí terminou que ele quis botar pra gente. A gente fez uma confusão. Tu sabe que tem isso, né? O empresário, acontece o vendedor muito. querer descontar do Não quer funcionário que não perder, pode. e não pode. É, Aí, e antigamente, gente, ó, eu perdi meu emprego por conta disso. Mas eu não tenho medo. Nós chegamos ao sindicato com essa luta. Então a gente coloca isso da mesma forma. Não tenham medo de lutar pelos direitos de vocês. O patrão tá lá dizendo que isso é certo, que é dele, meu amigo. Ele tem um advogado dele, tem um contador dele. Vocês têm um sindicato. Pergunte pro sindicato se isso está certo, se realmente pode. Aí eu sei que eu terminei saindo. Fui lá falar com o show pediu até pelo amor de Deus para mim não sair. E eu falei que não dava, ele, rapaz, mas é meu gerente. Eu disse, não tô pedindo pra você tirar ele, não. Eu só tô ele dizendo que eu não vou mais continuar isso em São Luís ou aqui? aqui. Aqui, né? Aí eu sei que nós saímos lá, ficou de boa, tranquilo. Eu não assinei minha carteira, que era uma prática também que, infelizmente, até hoje ainda tem essa prática aqui no estado do Piauí. Tem em muito muitos ainda. lugares do Brasil. Infelizmente, As pessoas tem não assinaram a carteira, então nesse período eu não tinha assinado. Aí tá bom, eu fui pro favorito, que era o Mister Paul, quando abriu em frente o favorito comida, o favorito forneria. Isso era um favorito na época ou não? Na época já tinha os três, era forneria, Típica, o típica e o grill, né? e o grill. E o grill. Aí ele abriu o Mister Paul, que era em frente. Que foi Então, francês, né? Naquele anúncio lá de Fátima Rapaz, ou não? era. Só que era um negócio que não era nem bistrô, francês, foi. era um bistrô. Bistrô. Mas o bistrô foi depois. Mas o Mister Paul era um sanduíches italianos, Ah, já era era muito sanduíche, né? requintado. Era um Entendi. sanduíche feito na massa de pizza. Né? Então era feita a massa, no forno a lenha. Na época veio o chefe Naim, um dos melhores chefes do Brasil até hoje, né? Hoje tem sido ultrapassado, mas Sim. porque ele tem empreendido algumas coisas, ele deixou um pouco o ramo Tá culinária. empreendendo mais agora. Ele deixou o ramo culinário vamos dizer assim, de participar dos eventos.
dos concursos para ser culinária empreendedora, né? Então hoje ele é empresário e tudo, parece que ele teve uma época no restaurante do Blue Tree, era ele que estava lá. E um chefe mesmo renomado que veio para cá com uma força total. Era um ovo que era cozido num saco, tinha um creme de abacate. Meu amigo, era um negócio lá que era muito requintado, né? Então eu fui trabalhar lá na época, ganhando um salário e meio. Não tinha taxa de serviço, né? Naquela época foi retirado. Não cobrava 10%. Não, foi uma época que teve um incidente com o sindicato, igual está acontecendo em Parnaíba Sim. agora, em alguns lugares que as pessoas não querem tirar os 10%. E aí a gente ganhava salário e meio. Eu acostumado a ganhar meus 1.000, 1.200, 1.500 por mês, e deu uma queda ali, né? Cai muito, né? Quando você tira a comissão ali. Passei pouco tempo lá. Quando eu estava no meu período de experiência, aí o Shoa vai e me liga, o Carlos do Shoa, falando do projeto de São Luís e tal, que queria que eu fosse para lá, e aí queria que eu fosse treinar a equipe aqui em Teresina. Aí eu fiquei naquele impasse, ia se não ia, né? Sair naquele emblome e tal. Mas nós fizemos as pazes lá com o gerente e graças a Deus deu certo. Aí eu pedi minhas contas, não passei nem minha experiência lá. Eu pedi para cumprir a experiência ainda, mas terminou eu saindo com 43 dias, que eram 45. Eu saí com 43. Aí eu terminei pagando para sair. Quando você pede, termina que você não recebe nada lá, né? Recebi só meu salário. E aí nessa volta para Confraria Show já foi o que a gente levou para São Luís. Passamos 2 anos lá, graças a Deus a empresa. A gente conseguiu fazer um bom trabalho lá em São Luís. Porém, a rua que a gente estava, a gente via tudo, menos restaurante, porque era uma parte médica, né? Sim. Ela tinha ótica, tinha hospital, tinha clínica, tinha um medical center, tinha os 2 shoppings, tinha muita coisa, mas restaurante não pegou muito bem ali. Até para estacionar não tinha lugar, porque era tudo estacionado para o pessoal ir por médico. Bem diferente. Mas a gente conseguiu um bom trabalho lá, a gente foi com o seu Joaquim, que era o sócio Irmão também, né? administrador lá, era irmão era só irmão lá, né? E era o sócio administrador, a gente conseguiu gerenciar. Levamos sushi para lá também, levamos o rodízio. Então, graças a Deus, os lugares que a gente passou, a gente conseguiu levar inovações, conseguimos crescer, adquirir muita experiência. Confraria o Show para mim, Alex, eu acho que tu já trabalhou lá, não já? Eu trabalhei no Asa Leste, No Asa que Leste, era que era do da Show. irmã dele. Foi dele, aí depois passou para a irmã dele. Rapaz, a Confraria o Show foi um dos restaurantes, um dos empreendimentos que eu adquiri o maior conhecimento da minha vida, foi lá. Né? A gente trabalhou em vários setores, foi no churrasco, foi na cozinha, foi no sushi, né? Então hoje eu tenho um... Foi o primeiro que inventou o sistema de comando, não foi? Lá Foi, o Teresina Grill, foi. acho que foi os 2 ali. Não, ele foi o primeiro, de Ele comando foi o primeiro, eletrônico né? foi o primeiro que trouxe. Na época foi R$60 mil o sistema que ele trouxe. Sistema bem avançado. Era os rádiozinhos pequenininhos, né? O cara A comandou própria ali clientela já ficava assim, meu Deus, eu pedi uma coisa para um cara e já vem outro de lá. E quem veio inaugurar na época foi o Baixinho da Casa, né? Eu Foi em lembro dele, 97. que tinha um bigodezinho, né? Era, eu Mas a namorei Bela aqui na Garcia época, também. mas lá tinha uma mesa de confraria. Então, assim, eu aprendi muito com o Carlos do Show, né? Com os irmãos dele, seu Joaquim, eu aprendi muito também. Mas o Carlos do Show foi o cara que mais me ensinou dentro de Teresina. Foi, pra mim, o maior empresário do nosso segmento hoje no estado do Piauí. Eu acho que no Brasil, pra mim, é o Carlos do Show. Ele tem crescido muito, não só no ramo de restaurante, como da hotelaria de E hotéis eu fiquei também, sabendo né? que ele tá abrindo agora um depósito de material de construção lá em Campo Maior. Tá expandindo. Ele fala isso nas conversas que a gente tá tendo ultimamente. Ele vem falando sobre os empreendimentos dele. Faz questão de falar dos empreendimentos Grandes dele. empresários, eles crescem assim. Eu nunca me esqueço quando o Show foi fazer aquele hotel, ali era só o restaurante, né? Era só um restaurante. E aí ele sempre quis que eu fosse o vendedor. Não, eu quero você na minha linha de frente, eu quero você vendendo, porque eu sempre me dei bem com vendas, com tratar com as pessoas. E ele perguntava, Frank, se eu for fazer um hotel aqui, fica melhor desse lado ou daquele? E aí eu falava, rapaz, eu acho que é desse, rapaz. Não, mas perguntou minha Só para opinião. contrariar mesmo. Mas realmente ele colocou do lado que ele imaginou. Na época que ele imaginou de fazer 1,5 milhão, ele construiu o hotel naquela época. E eu acho que uns 8, 10 anos depois ele construiu com quase 10 milhões de reais ali, que ele teve que fazer um investimento, que as coisas vão aumentando os preços, né? E Frank, vamos sair um pouco aqui da vida profissional e vamos entrar um pouquinho na vida amorosa, relações. Hoje tem quantos filhos hoje? 3. 3 filhos hoje. Tive um grande desafio na minha vida, foi com 17 anos que eu fui pai. Hoje eu tenho um filho de 21 anos de idade. Ele fez 21 agora, dia 25 de junho. 21 anos. Foi meu primeiro casamento, meu primeiro relacionamento que eu tive. E eu lá no período de ajudar a mamãe, de construir, de tudo, ainda veio um filho ainda, né? Um Um casamento, filho ainda, foi. pesar um pouquinho mais ainda, né? Passei ainda 2 anos casado, 1 ano e meio casado. Aí a gente, nessa época do Teresina Grill, também teve um balanço que a gente terminou separando, né? E quando foi, eu acho que uns 6 meses depois eu conheci a menina no restaurante, que ela dando em cima de mim. Foi mesmo. Mas- Eu tava trabalhando lá no restaurante Muralha, que é do Moacir, irmão do Carlos do Show. Antigamente o que a gente dizia dar em cima, hoje é assédio, né? Hoje você tem que ficar. Hoje dá Ixi, certo. Maria. Dá. Hoje se for dar em cima é confusão. Mas sim, continue. Então, quando eu tava lá eu tava trabalhando na Confraria Show,
Aí o Moacir ligou pro Carlos Uchoa. Não, ligou pro Edivaldo, que era o gerente. Rapaz, eu tô precisando aí de dois garçons pra vir pra cá, porque tem uma reserva aqui da Universidade Federal, de um centro que era do CCS, né? Que é onde o pai da minha esposa trabalha. E aí, queria dois garçons lá. Aí escolheram eu, né? Aí foi eu e o Marcos. Chegamos lá e começamos a trabalhar. E era rodízio também, né? Aí eu comecei a servir lá, e as mulheres começaram a tirar onda comigo, brincar, puxar na minha gravata. E aí foi onde eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, Minha né? atual esposa, né? E aí eu conheci ela em 2005, a gente namorou, foi um paquerazinho ali. Falei pra ela tinha 16 anos na época, né? Eu falei pra ela que tinha. Debutante. Falei pra ela que já tinha sido casado, tinha um filho e tal. E aí quando a gente tratou disso aqui, ela ficou assim meio surpresa, mas tudo bem, não levou tão a sério. Eu acho que ela achou que era só um namorinho que ia ser, né? E a gente passou mais de 6 anos namorando, noivamos, casando, hoje nós temos 2 filhos. 2 filhos. E a minha princesa aqui, Aí. mandar um beijinho pra ela. E dizer Eu, que eu amo minha esposa, minha família toda. eu já tenho quantos anos então essa relação? Foi 6 de namoro ou já Rapaz, o relacionamento nosso começou em 2005, né? 2005? Ela vai fazer agora, ano que 10, vem, 20 anos. vai fazer 20 Nós anos. estamos com 19 anos. Fez. Eu não sou muito bom de data assim, mas. Dia 11 de junho. Não, dia 15 de junho, não foi? Acho que 15 de junho a gente fez 13 anos de casado. 13 anos. É uma vida. Parabéns aí pelo relacionamento. E Franco, hoje você é sindicalista, mas até chegar lá, pegando o intervalo da confraria até o sindicato, tu passou por onde ainda? Olha, aí a gente passou. Da Confraria Show, fui para o Malagueta, né? Malagueta a gente trabalhou lá. Era o Antônio Padim, mandar um abraço pro Padinho. Padim, meu irmão, um Tem um grande restaurante abraço. agora, tá sabendo ele? Hã? Tem um restaurante lá Rapaz, eu visitei ele agora recentemente numa viagem que a gente fez pra Parnaíba. A gente voltou por lá pela casa dele, no depósito dele. É um restaurantezinho agora. É, pô, eu vou visitar ele lá. Então o Ah, onde é lá? Padim ensinou muita gente, era mestre lá da Confraria Sim. Show também. E aí ele foi pro Malagueta, e quando ele saiu para abrir o Mister Padim, que foi uma pizzaria, aí ele me colocou lá no lugar dele, no Malagueta. No Malagueta. Aí eu saí da Confraria Show, eu já ia sair. Eu já estava procurando um espaço para poder eu obter um crescimento. Porque eu estava trabalhando de manhã, tarde e noite, e eu queria um local que eu pudesse trabalhar só um turno. Ou manhã e tarde, ou tarde e noite, mas que eu não aguentava mais os 2 turnos. Aí a gente foi para o Malagueta. Malagueta lá a gente chegou lá, a casa vendia muito, 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 muito mesmo. Mas não tinha assim um controle do atendimento, né? Então a gente tinha 95% de reclamação quando a gente chegou lá. A gente tinha uma perca muito grande dentro dos produtos, né? Então no final da semana a gente vendia lá, um exemplo, se era para a gente ganhar R$ 400 na semana, a gente ganhava só 250, porque era uma perca, Desperdício, né? de perca de cerveja, de uísque e tal. Então a gente fez um controle tanto no atendimento como nessa demanda do estoque. E a gente conseguiu. Eu saí do Malagueta por um ano, quase 2 anos que eu passei lá, não, um ano e meio, Isso como metra, né? como metro. Então nesse um ano e meio que eu passei lá, a gente tirou o salário dos garçons de 200, de 180 a R$ 220 por semana, eles ganharam 700. Eu saí lá na última semana, a gente ganhando R$ 700 por 700 semana. por semana. Né? Então, assim, a gente fez um alavanque muito grande. Tivemos uma valorização interna com o pessoal da cozinha, o churrasco, o bar, o pessoal de serviço e tudo, para que a gente possa ter um trabalho mesmo bem colocado lá para que o cliente possa sentir isso no produto dele. Né? Então, a gente fez todo um amparato dentro do Malagueta, que foi onde cresceu muito o meu nome também. Sim. Né? Que em seguida de lá, eu saí para trabalhar lá com o Luar do Sertão. Na verdade, eu não saí para trabalhar lá. Eu saí porque eu já queria Foi um montar uma outro. estrutura lá, né? Eu queria um outro, para mim já tava ali saturado já, eu acho que já meu Já deu ali. Né? para mim eu sempre passei um ano e meio, 2 anos no máximo na empresa, eu já queria mudar de local. E aí quando eu fui pro lado do sertão, eu fui com um propósito. O Lourenço, amigo meu que eu conheci lá no Malagueta, ele trabalhou 20 anos na Antares, mais de 20 anos na Antares, a vida dele toda foi na Antares, e abriu o restaurante. E ele precisava de ajuda. Eu ajudei até o que eu pude. Mandei um amigo nosso para lá, que era o Irã Brasil, né? Inclusive, mandar um abraço aqui pro Irã Brasil também. E o Irã Brasil não pôde ficar lá e saiu. E aí ele ficou sem a chefia, sem uma pessoa para gerenciar e tudo. Ele me pediu até, pelo amor de Deus. Eu disse, papai, vamos. Chegamos lá, a gente deu ajuda, fizemos todo o esforço do mundo, mas teve alguns problemas de arquitetura mesmo. A pessoa, quando vai montar um restaurante, tem que ser alguém que entenda, né? Sim, sim. Então, a churrasqueira estava pertinho da cozinha, a cozinha estava perto do bar, estava tudo tranquilo. Mas na passagem, no inverno, que você vai servir a comida dos 3 setores,
para tu passar para outro setor não Era tinha mais na cobertura. chuva, né? Aí ia na chuva, né? É. Então, foi alguns problemas ali quando ventava, chuva com vento, não tinha mais espaço para você atender, terminou que teve uma dificuldade. Mas eu fiz o que eu garanti para ele. Eu ia passar 3 meses lá com ele para poder organizar e ele arrumar uma pessoa para ficar e eu treinar esses 3 meses lá. Passamos 3 meses e aí ele pediu para que eu continuasse tudo. Eu digo, rapaz, não dá. É pelo salário? Eu digo, não é, porque eu não Não quero dá trabalhar mesmo, aqui. mesmo. É porque eu já tinha um outro propósito. Já tinha a casa do churrasco na minha vida, já tinha batido na minha porta, né? Eu tava entre a casa do churrasco e a Vignoli, que foi a primeira vez que a Vignoli veio para cá, que lá na época era o seu Joaci, né? Era com a esposa dele, lá da Lusitânia e tudo. E eu tava entre um ou outro. E aí terminou que no dia que eu fui para trabalhar, aliás, eu fui para entrevista, eu ia pro Mercado della Pizza. Aliás, que é o mercado hoje, né? Que era a Que é o Vignoli. mercado. Era Vinólia, hoje é o mercado. E aí eu terminei indo pra casa do churrasco. Aí quando eu Como cheguei lá, gerente já. quando eu cheguei lá pra conversar na entrevista, eu conversei com o Zé Filho, conversei com o Gustavo, ele, não, pois pode assumir a casa logo aí, já me deram um dinheiro pra comprar umas coisas. Te vira. E tipo, olhei assim, eu digo, rapaz, os cabos estavam doidos aqui, Tava estavam doido, né? agoniados. Queria era abrir a casa mesmo. E aí já tinha o maître lá, que era o seu Pedro, tinha o pessoal do Pedro II, muitos garçons lá. E a gente assumiu a casa. Então, quando a gente assumiu ali, foi um desafio muito grande. A gente tinha 15 dias para abrir a casa quando eu entrei. E aí a gente tava faltando muita coisa ainda, a gente começou. E aí eu meio desentrosado dos meninos, né? O Gustavo era meu cliente, que é o empresário lá da casa de churrasco. O Zé Filho eu não conhecia, mas a gente começou a fazer esse trabalho que, vamos dizer assim, que deu certo. E a gente inaugurou a casa nesses 15 dias. Inauguramos pertinho do Dia das Mães. Inauguramos uma semana, na outra já era Dia das Mães. E graças a Deus ela rodou bem. E aí a gente começou a casa com 16 garçons, fechamos com 14. E graças a Deus a casa rodou de uma forma que até hoje ela está bem. Se você for lá, a gente tem, eu acho que 40% do quadro ainda é o mesmo que inaugurou. É o mesmo. Que é muito difícil você encontrar isso hoje em E qualquer aí, negócio. quando foi em 2013, aí surgiu a ideia de ir pro sindicato. Rapaz, nada Essa dessa ideia já ideia. era uma ideia que você amadureceu, foi por acaso? Como é que foi? Alex, essa ideia ela surgiu em 2010. 2010, o Delci sempre tinha colocado isso, né? Que a gente tinha que ir para o sindicato e tal. E eu digo, eu não sabia nem o que era sindicato. Que nem noção, né? Não imaginava, não sabia nem o que era. Assim, eu via no meu contra-cheque que vinha descontando contribuição confederativa e eu pensava que era do governo, né? Mas depois que a gente descobriu que era do sindicato. E aí a gente se colocando, eu digo, Delci, eu não tenho tempo. E como eu gerenciava a empresa, eu trabalhava o dia todo, né? Nessa época eu trabalhava de 8 da manhã até 7 da noite. Dava noite eu ia para casa. Só que terminava tendo um probleminha ou outro, a gente às vezes tinha que ir lá. E aí, essa proposta surgiu lá em 2010, eu ainda estava no Malagueta. A gente sentou conversando, eu, Delci e o Irã, foi a ideia inicial ali. E a gente começou a dialogar. O Delci sempre colocando, não, Franco, porque tu é muito conhecido. Eu realmente era muito conhecido. Quando eu vim trabalhar em Teresina, quando eu cheguei em Teresina, que eu comecei a trabalhar, eu sempre vi as pessoas necessitando de algo e não tinha a quem recorrer. Eu sempre pedi a Deus para que eu pudesse ajudar, né? Em 2008, 2009, eu comecei a conhecer muita gente, já conhecia muita gente. E aí foi quando inaugurou a HUT, foi quando teve eu conheci mais médicos e tudo. E eu comecei a ajudar muitas pessoas na área da saúde, né? Era pessoa que precisava de um exame, eu ia lá fazer encaminhamento, eu levava lá, era cirurgia, eu ia lá com os encaminhamentos no postinho, Dava aquele levava, suporte, né? a gente fazia todo esse translado. Antigamente não tinha regulação, né? Hoje tem a regulação que é muito importante para que as pessoas possam Tem seguir esse aquele negócio de passo a furar passo. aquela. Pelo menos não é para ter, né? Então assim, mas naquela época lá, a gente chegava aqui, rapaz, eu tô com a cirurgia para fazer, ele botava na fila lá e tudo, rapaz, mas o que é que você pode fazer Ajeita e tal? aqui, né? As pessoas iam fazendo, né? Então isso foi regulamentando. Então eu fui começando a ficar muito conhecido. Aí bingos, a pessoa tava doente, eu ia fazer bingo beneficente, a pessoa tinha um acidente, eu ia lá levar para o hospital, eu ia fazer alguma coisa, caiu numa blitz, eu ia lá tentar negociar, conversava com a polícia, rapaz, o que é que você pode ganhar? Não, a moto tá atrasada. Gente, sinceramente, às vezes o policial, ontem mesmo aconteceu com um trabalhador nosso da nossa categoria de motoboys. Ele tá com a moto dele atrasada, ele não pôde pagar, realmente muito atrasada, né? E aí foi pega e levaram a moto dele. Pai, mas eu acho que o governo, eu sei que o governo tá dando muito incentivo. Agora mesmo o companheiro nosso Complicado, lá, o né? Daniel Cruz, ele fez a renovação da moto dele com, Um desconto, né? parece que 3 anos ele pagou R$ 98, ou foi Aí. R$ 128. Mas o dele lá tá muito caro. Mas eu acho, gente, Blitz, eu acho que a gente tem que colocar para pegar o bandido, para poder amenizar essa questão do que a gente vive da insegurança na nossa capital.
Mas, pô, se o cara tá vendo ele com uma bagzinha nas costas, Trabalhando, né? né? Tá trabalhando, a habilitaçãozinha dele tá em dias, o cara tá lá com a carteira assinada, ou tem um registro no aplicativo, eu acho que a gente deve bolar alguma coisa que possa dispensar essas pessoas, né? Então, eu ajudei muitas pessoas nesses sentidos, Nesse né? Então, eu sentido aí. conhecia muita gente que a gente poderia, de alguma forma, tentar. Rapaz, ó, vou te liberar aqui hoje, amanhã tu vai lá ajeitar, e a gente fazia essas coisas. E aí terminou que eu não topei de início, né? Eu disse, rapaz, vocês vão e eu ajudo vocês no suporte financeiro. Mas eu não tenho interesse não. Rapaz, por favor e tal. Não, não vou não. Aí ficou entre Irã e o Delci. Terminou que voltou para mim novamente. Aí já papo me bota como vice. Aí Isso já em topou uma 2013, ideia. né? Isso em 2011. É porque na época tu veio já em 2012. Foi, 2012. Na época, pra gente chegar em E já tinha uma 2013, a articulação gente já era, a bem gente já vinha anterior. articulando já. Quando foi 2011, a gente, poxa, tá bom, vambora. Aí nós começamos a pegar os editais, né? A gente vê o estatuto e tal. A eleição seria em 2012, a gente começou a montar a chapa. Foi quando tu veio. Foi, quando eu entrei. Quando tu veio, eu pensei até que era o Alex lá da Santana, que é o Alex que tá trabalhando no Faustino. Sei. Aí foi que eu te conheci na época, né? Que a gente veio, chamou o Daniel te chamou, que É, o chamou o Daniel, através do Paulinho, Daniel que ele... né? Aí a gente chamou o Dias, e aí a gente chamou o Felina, e por ali a gente foi fazendo esse trabalho. Quando a gente fez para aquilo ali que eu vi, eu para mim não estava tão interessado, como eu falei, as reuniões que eu participava era sempre apressado pelo fato de que eu tinha compra para fazer, eu tinha boleto para pagar, eu tinha produto para poder pegar. Para você abrir um restaurante, lá, a casa do churrasco para ela funcionar, aí eu tinha que fazer compra, ir lá no Chico do Coco, pegar os cocos, pegar o feijão verde, pegar os pão para fazer o pão de alho. Rapaz, era todo É uma uma loucura, né? rodagem que a gente tem que fazer que eu não tinha muito tempo não. E aí, só que eu vi as primeiras reuniões, tudo beleza, tudo bacana e tal. Quando eu vi a impugnação do Zé Maria fazendo que não era para fazer, nós termos registrar nossa chapa, aí eu criei ali vamos dizer assim, gosto. Eu digo, rapaz, pois, se ele tá querendo isso é por qual motivo? Se ele nunca fez nada pra gente. Então eu desincorporei ali aquela questão do gerente de restaurante, que Entrou na estava briga, né? trabalhando para a empresa, e digo, agora nós vamos lançar uma chapa aqui. E agora nós vamos para brigar. Então a gente foi para cima, né? Conversei com o Zé Maria de boa, por várias vezes. Aí ele ficava tirando onda e tudo. Eu digo, rapaz, impugnou meu nome uma vez, impugnou o meu e do Nilson, O né? meu também foi uma O vez. teu também. O do Nilson eu não entendi, que foi o mais extraordinário para mim, porque o Nilson estava desde Muito tempo, 94 né? Contribuindo. com a carteirinha dele e desde 2003 parece na mesma empresa. Ou era 2001. Então, assim, é uma coisa que a pessoa queria tirar a gente Bagunçar mesmo, de né? cenário. Então, foi quando a gente comprou a briga mesmo. A gente tinha dois advogados bons. A gente tem um escritório de advogado mesmo, porreta, hoje nós temos. Como a gente sempre teve advogados bons. Mas os advogados da época também compraram a briga junto com a Ajudaram muito, gente, né? que foi o doutor Bruce Ricardo. Cordão e o doutor Ricardo Carvalho. Então, agradeço demais. Nós agradecemos. Sim. Ele fez parte, ele faz parte dessa história do sindicato, até a gente assumir ela mesmo de verdade. E que nós fizemos com que o Zé Maria nem candidato não fosse. Porque ele mesmo perdeu o prazo. Tentou tanto impugnar a gente, terminou sendo prejudicado. Ele perdeu o prazo porque a gente conseguiu judicializar a ação, né? E foi para registrar a chapa lá no tribunal, na Justiça do Trabalho. Sim. E aí ele perdeu o prazo. E aí ficou Por só meia a hora. nossa e o do Aí ficou Evaldo, só a né? nossa e a do Evaldo. Do Que aí ficou Evaldo. chapa 2 e chapa 3. E o Evaldo se recusou a ser chapa 1. Ser chapa 1. E ninguém queria ser a chapa 1, nem achar que era ser da situação, né? É Então foi verdade. quando a gente ganhou a eleição e começamos uma empreitada, que foi uma empreitada mesmo, vamos dizer assim, que Dura mesmo. ferrosa, né? A gente recebeu uma entidade sindical com R$ 122 na conta, R$ 160 mil de dívida, Tendo um faturamento bem alto, mensal, né? tendo faturamento de mais de R$ 160 mil por mês na época, Aí você que encontra quando nós só entramos diminuiu. só 120 na conta, é absurdo. E aí a gente pegou também com 1.014 filiados. Eles não trabalhavam filiação. Não. No estado todinho, vamos botar só as subsede. Parnaíba, Picos e Teresina, só tinham 1.014 filiados. 1.014 filiados. Né? Que em Muito 4 bom. anos a gente chegou a mais de 6.000 filiados no trabalho que a gente fez encampado de filiação. A gente ficava o dia todo na rua, conversando com os trabalhadores, com os empresários. O empresário não queria deixar nós entrar, e que não entendia aquilo, que tal, que o sindicato nunca andou lá. Mas agora você pode se acostumar que vai ser todo dia. Agora tem. Vai ter sindicato, vai ter trabalhador querendo tirar dúvida e tudo. E a gente conseguiu ampliar aí a visão, né, dos trabalhadores para o que é sindicato. A gente contar uma história hoje da entidade sindical nossa, que a gente chegou lá em 2013, né? Final de 2013. Novembro de 2013. E aí a gente pegar, na época tinha contribuição sindical, que a gente pegou a primeira contribuição sindical de 2014. Aí já fizemos a projeção de construção do clube. E a gente já contando com a próxima para poder fazer o término do clube, né? Do clube. Então a gente pegaram uma engenharia, que a gente pegou lá só um cubículozinho que tinha lá, só uma área
A gente desmanchou tudo, né? Lá tinha só a parede do bar e da cozinha, não sei se tu Era um lembra. bar de reggae lá, na Era. verdade. Lá era um terreno muito bom, grande, né? 40 por 45. E a gente tinha um espaço lá, que era um espaço com a choupanazinha, que era o espaço do bar e a cozinha. Aí do outro lado aqui era o banheiro, que era um mijador lá, né? Não era Sim. nem banheiro. E aí um palcozinho lá. A gente desmanchou tudo, aproveitamos as paredes, botamos coluna, fizemos lá a estrutura do clube. Um clube, espaço pequeno, mas Bem aconchegante, bem né? aconchegante, bem dividido. Alex, eu não sei se tu lembra que tu foi para trabalhar com a gente definitivamente depois, né? 2016. Mas, Alex, naquela obra ali eu tava todo dia lá dentro. Todo santo dia eu tava lá conversando, né? O seu Deus Santo não ia. Era Deus Santo o nome dele? Zé dos Zé Santos. dos Santos. Zé dos Santos lá não ia e tudo. Seu Zé, rapaz, olha, aqui a obra tá isso assim, assim, Que era o assim. mestre de obra, né? Era o dono da Era obra. o dono, Era. o empreiteiro. Era o empreiteiro. Aí nós chegava lá, rapaz, produto tá de qualidade, a gente foi conversando, ia colocando uma coisa, chamava a diretoria. Tu lembra do trabalho? Eu acho que tu Eu soube o lembro. trabalho que a gente teve. Eu ainda ia lá de vez em quando. Não estava fixo, A mas eu ia lá de vez construtora em não quando. entregou o serviço, nós tínhamos que contratar outro. A piscina vazou a água, nós tínhamos que fazer uma piscina dentro da outra. Então, assim, Eu foi uma lembro. coisa de louco, mas a gente conseguiu, graças a Deus, entregamos o clube para a categoria. A gente fez um trabalho. Eu acho também, Alex, eu não ia sair da empresa. Eu ia continuar na Era, casa do churrasco. a ideia era ficar na empresa. Era. Só que não dá. Acender vela é só para Não um. dá. Aí eu decidi acender vela só para O Deus. serviço sai bem feito, tem que ser, tem que Aí ser feito eu escolhas, gerente da né? empresa. Aí quando eu chegava lá, o funcionário, Franco, pai, se assim, assim, eu acho que tá errado, não tá Como é que não? vai defender? Fala aí como sindicalista, não é como gerente não. Aí eu digo, rapaz, eu Aí acho não que dá. chegou o momento de eu me desligar De aqui. escolher, né? Chamei o Hélito, que é o nosso companheiro, mandar um abraço aqui pro Hélito, que é o gerente lá da Casa do Churrasco. O Hélito era um garçom nosso lá, muito atencioso, trabalhava muito bem com a gente. Todos os nossos garçons, todos os nossos profissionais lá da Casa do Churrasco, muito atenciosos. Mas o Hélito era um cara que eu já conhecia, que eu tinha uma confiança de outros lugares e tudo, entreguei a gerência para ele. E até hoje ele é gerente lá da Casa do Churrasco. E aí eu vim pro sindicato de vez. E aí ficamos Estamos na luta aí até hoje. e ficamos lá na questão da filiação, que era onde a gente. Pronto. Foi um período que a gente. Eu costumo falar, Alex, sem demagogiar, sem falar, sem questionar ninguém. Mas foi um dos períodos que a gente mais filiou trabalhadores em Teresina. Sim. A gente saiu de 1.014 filiados para 5.000 e poucos filiados. A E gente foi só saiu. aumentando. E foi só aumentando. A gente saiu da nossa rede social na época, que a gente trabalhava, trabalhava bem também, que a gente tinha lá 800 pessoas, para 5.000 e poucas pessoas no Facebook. Nós não tínhamos Instagram. Aí depois nós montamos o Instagram, saímos de. Começamos lá com 600 e pouco, estamos em, eu acho que 8.000 e poucos seguidores. Então, assim, só a importância do que a gente vem crescendo no nosso trabalho e a gente vai, como é que eu te digo aqui, conseguindo enganjar o trabalhador nisso. E hoje, Alex, a gente chega, que é bonito, eu acho bonito de ver isso, a gente chega num congresso que a gente vai em São Paulo, a gente vai em Brasília, a gente vai em Recife, a gente vai em Fortaleza, as pessoas olham, dos hoteleiros, dos hoteleiros, as Hoteleiro. pessoas fazem questão de sentar perto da gente e perguntar como é que a gente faz o trabalho, como era o café com o sindicato, como é a filiação, como é que vocês fazem esse planejamento, Dia das Mulheres. O Dia da Mulher está sendo copiado no Brasil quase No todo, Brasil né? Então, inteiro. sindicatos com mais de 100 mil trabalhadores na base estão fazendo o evento da mulher, que é o que a gente fez aqui. Um dos projetos que a gente tem aqui da saúde do trabalhador, o projeto que a gente tem da filiação dentro das empresas, aquele brinde que a gente dá para os sócios ali no período da festa, a festa da categoria, a cerveja de R$ 1. A gente tem aqui, vamos dar o exemplo da Jana, mandar um abraço para a Jana aqui, eu só não vou lembrar, é da Solidarity, não lembro o nome da entidade dela, mas é de um sindicato e de uma federação dos Estados Unidos. O sindicato deles lá representa 400 mil trabalhadores na base. Caramba. E eles levaram muitos dos nossos modelos que a gente levou em 2019, que eu estava junto com a Eloá. Eu estava junto com a Eloá e eu acho que era contigo. Foi em Brasília, não Foi em foi? Brasília. Foi, eu lembro dos Eles congressos. levaram nossa pastazinha, ele perguntou se a gente podia passar o material para ele, eu dei para a pasta, não para levar, a gente trouxe para apresentar aqui. Eles colocaram muito disso lá nos Estados Unidos. Então, é você olhar que o sindicalismo já não é mais aquele sindicalismo de antigamente. Falar de sindicato antigamente, é ladrão, é pelego, não trabalha, Só quer o dinheiro, né? não defende o empreendedorismo. Então, assim, hoje acabou com a gente aqui. Né? Hoje a gente coloca, tem curso profissionalizante, a gente tem, vamos voltar com fé em Deus, a gente tem lá a hidroginástica para os idosos, não só da categoria, que é para a comunidade em geral também. Né? A gente tinha lá no nosso clube em parceria com a prefeitura. A gente trabalhar a capoeira, que a gente já trabalhou lá no clube. O campinho de futebol lá para as crianças. Então, assim, são vários projetos que a gente envolve a comunidade, que hoje o sindicato da hotelaria e gastronomia está próximo ali da comunidade, né? Com certeza. Aproveitando aqui a oportunidade, falar aqui para a galera que em agosto a festa da hotelaria vai manter a tradição.
cerveja R$ 1, churrasco de graça, piscina liberada, as melhores bandas lá fazendo show pra gente. Aguardem, em agosto. Já Vai tem as ter. bandas já, Alex? Ainda não, estamos contratando a banda ainda, mas é só as melhores. Vocês sabem que na festa nós vai de arrombar mesmo. Bota pra rochar mesmo. E é 3 festas. E é 3 festas. É Picos, Parnaíba e a de tradicional de Teresina. Todo mês de agosto. Acho que só a de Parnaíba que é Picos que é em setembro, se eu não me engano. Mas aí vai ser reajustado ainda. E Frank, nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje, mas aí antes da gente encerrar, só para rapidamente aqui dar uma lapidada. Em 2016 você se candidatou pela primeira vez a vereador. E hoje aqui também, nesse ano aqui, você está tentando novamente aí a vereança, né? É. Alex, na realidade, assim, quando os meninos me chamaram para ir para o sindicato, a primeira pessoa a me dar sugestão de ir para o sindicato foi o Daniel Cruz. Nós, no encontro nosso lá na Toca do Bode, a gente saiu ele tava, foi uma segunda-feira, ele estava no, eu não lembro como era o festival que eles tinham lá no Boteco, e nós tínhamos um festival gastronômico na Confraria Uchoa. E aí, nesse festival gastronômico, ele tocou, na saída nossa, nós nos encontramos, ele tocou nesse assunto, eu não me interessei muito. Mas dali eu já falava que eu seria candidato a vereador em 2016. Isso nós estamos tratando de 2010. 2009 para 2010 a gente Já tinha esse que em planejamento. 2016 a gente seria candidato a vereador de Teresina e nós iríamos ganhar a eleição pela necessidade da nossa categoria e por necessidade de alguém que pudesse realmente, de fato, representar a categoria. E a gente terminou indo para o sindicato, lançamos a nossa candidatura em 2016. Não tivemos muito êxito, mas tivemos 762 amigos que votaram na gente. Sim. Uma campanha sem dinheiro, uma campanha sem recursos, que eu achei que a gente conseguia. Sem recurso é muito difícil. E a gente saímos, vamos dizer, não saímos vitoriosos, mas a gente saiu muito alegre, satisfeito e agradecido desses 762 amigos e amigas que votaram na gente. 2020, a gente se preparou para a campanha de 2020. Porém, em 2020 veio a pandemia. Sim. Distribuímos mais de 6 mil cestas básicas em Teresina. Picos, Parnaíba... Não, Parnaíba nós não mandamos, mas Picos a gente distribuiu quase 200 cestas básicas lá ainda. E a gente passou muito tempo cuidando da categoria do que trabalhando uma pré-campanha. Trabalhando na campanha. Porque a campanha, ela tem que ter uma pré-campanha, ela não tem jeito. Você tem que trabalhar o antes, para a gente poder chegar no período lá, você ter massificado quem são as pessoas que estão com você. E no período da pandemia, Alex, eu não vou mentir, eu achei que o mundo ia se acabar. Quantas vezes eu passei com minha esposa lá em casa, tipo, eu chegava aqui consegui 200 cestas básicas hoje, e eu doava as 200. Nós chegava em casa, às vezes não tinha o que comer. Aí eu digo, eita, eu me esqueci de nós, mas ligava para um lugar ali e a gente ia comer alguma coisa. Então, assim, a gente passou muito tempo cuidando dos trabalhadores, cuidando da comunidade e não olhamos muito para a pré-campanha. A gente deu entrada, eu particularmente, nós lá do sindicato na época, nós demos entrada em mais de 2.000 entre seguro-desemprego, auxílio emergencial, teve o auxílio emergencial do governo federal, Sim. teve o auxílio que nós conseguimos, eu mandei uma carta, na época eu, presidente, mandamos uma carta para cada deputado estadual da nossa capital, do nosso estado, para cada deputado federal, para os senadores, para o governador, para todo mundo a gente mandou uma carta, não sei se você lembra, mandamos um ofício, foi R$1.000, pedindo auxílio de R$1.000 para os trabalhadores, assim, e a gente conseguiu. Até fazer uma crítica aqui, que na época o governador do estado, o Wellington Dias, não recebeu a classe trabalhadora lá, que é um defeito que às vezes o governo, o município tem de não receber a classe trabalhadora. Sim. Liga para o sindicato patronal, aí vai falar com o empresário. O empresário ele vai entender do segmento dele, mas ele não vai entender a necessidade maior do trabalhador. Sim. Lá. Mas nós conseguimos, agradecer ao Osmar Júnior, que foi uma peça fundamental na época lá para nós, que foi quem levou o projeto para lá, e o Franzé, que foi quem implementou, foi quem fez o projeto para botar na casa, fez para botar na Assembleia. Né? Então, assim, aí nós fomos fazer o lobby em cada deputado, pedir a votação, só teve 2 votos contrários. Então, a gente fez todo esse trabalho lá, Alex, e quando deu no período da eleição, aí nós chegamos, a eleição não ia acontecer, foi adiado de outubro, sem data para ter. Sim. Aí não, vai ser em novembro. Aí cadê o período para nós fazer campanha? Cadê a pré-campanha? E vai ligar para esse povo que tu deu alguma cesta básica, se ele vai votar em tudo. Tu tá me alegando. Então, teve tudo isso. Agora nós estamos preparados. A gente lançamos a nossa pré-campanha vereador de Teresina desde fevereiro. Desde o ano passado a gente já vem tratando, né? Desde fevereiro a gente lançou de verdade a nossa pré-campanha para nossos amigos e familiares. E a partir de maio, a partir da minha descompatibilização do sindicato, a gente começou a intensificar as visitas aos nossos amigos e familiares. E estamos chegando já aos amigos dos nossos amigos, aos amigos dos nossos familiares. Estamos nessa pré-campanha, no pedido de apoio para os trabalhadores e trabalhadoras e a nossa sociedade em geral, para que possa, dessa vez, se prevalecer a eleição de uma pessoa da categoria
de uma pessoa que realmente está dentro da comunidade, que vai trabalhar para uma sociedade melhor e que temos projetos aí muito bonitos, maravilhosos, que a gente temos dentro do sindicato, que é uma ideia nossa que a gente tem na cabeça aqui, que a gente vai levar para a comunidade. Um exemplo disso a gente vai colocar da hidroginástica lá do clube, que a gente já colocou, infelizmente tiramos por falta de parceria, né? Mas a piscina a gente já tem, a gente elegendo um vereador da nossa categoria, óbvio que a gente vai voltar. A gente tem uma ideia que isso eu criei na minha cabeça desde 2015, quando eu vi as mães pedir conta por conta de que não tinha com quem deixar as crianças, né? Voltou de licença, meu filho, a gravidez, da gravidez até o nascimento do filho, não, a licença. Acabou a licença 4 maternidade. meses, a licença maternidade. Ela pode tirar até 29 dias antes do parto e vai voltar 3 meses depois do nascimento do filho. Sim. Com quem vai deixar essa criança de 3 meses? Então sempre foi uma dificuldade que a gente viu. Eu sempre tive um projeto que na época era o projeto do hotelzinho, Berçário, era creche. Hotel, berçário, creche hotel para as crianças. Que depois a gente foi afunilando, a gente Firmino Filho, me fez finado Firmino Filho, que Deus o tenha, me mandou para várias secretarias, ninguém conseguiu fazer, não tem isso no Brasil. E a gente vai conseguir fazer, privado, né, com a ajuda do deputado Franzé, nosso apoio do sindicato, a gente fazer o hotelzinho berçário, que é onde a gente vai receber as mães que está com seu filhinho lá, voltou da licença de 3 meses de idade até 1 ano, a gente vai receber e vai cuidar. Esse é um projeto que a gente está fazendo dentro da nossa categoria, mas que a gente, com a vereança, a gente vai fazer isso para a comunidade. Então, são vários os projetos e ideias que a gente tem para poder a gente alavancar e, de fato, a gente conseguir uma eleição de um vereador da nossa categoria nesse mandato. Trabalhar o nosso transporte público é uma dificuldade que nós temos muito na nossa categoria, principalmente quem trabalha à noite, na madrugada, não tem como voltar se não for pegando Uber. E que o Uber também, quando dá 12h30, 1h, eles já estão encerrando também, né? Tem que vão para casa e tudo, ou sobe o valor, estão voltando para casa. Então é mais ou menos isso. E dessa vez a gente vai trabalhar uma campanha mais diferenciada, mais próxima da população ali e nos colocar à disposição dos trabalhadores, nossos amigos. Nos levem para casa de vocês. Pode nos convidar que a gente vai tomar um cafezinho aí, dialogar, discutir o que pode ser melhor para Teresina. É isso aí, meu amigão, um bate-papo aqui sensacional. A gente vai ter várias oportunidades para falar mais sobre os seus projetos da campanha em outro momento. E seja sempre às ordens. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Estamos sempre às ordens, à disposição aqui. Grande abraço. Valeu, galera. Beijo no coração de cada um de vocês aí. Até logo. Tchau, tchau.